Rádio Web Filosofia. Melhor uma única boa questão do que um monte de certezas. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino tantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora cada dia. E aqui se cuida do broto, pra que a vida nos dê flor e fruto. Coração de estudante, aqui se cuidar da vida, aqui se cuidar do mundo, toma conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Verde, planta e sentimento, folha, coração, juventude e fé. Boa tarde. Começamos muito bem mais um Rádio Web Filosofia com o nosso querido Abel Ribeiro, o professor Abel Ribeiro, a professora Fernanda Bertuol, né? E os nossos amigos estudantes, corações de estudante também, o Hiroshi Okada e a Magda Schmidt. Nem precisei de cola, né, Magda? Falei que não ia lembrar do nome dela, mas exatamente por isso eu lembrei. O inconsciente sempre nos pregando peças favoráveis ou desfavoráveis, né? Bom quando são favoráveis. Então, nossa conversa da semana passada rendeu frutos, né, Fernanda? Achei muito agradável. Depois eu tive o cuidado de ouvir de novo em casa. Até pedi um pouco aos nossos ouvintes assim, um pouco de desculpas aos problemas técnicos que a gente teve no início do semestre, mas mesmo assim o programa ficou muito interessante, né? E agora a gente vai fazer a segunda parte, também conversando com os estudantes, com o professor Abel. Tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar de novo aqui. Hoje o prazer é maior ainda porque a gente conta, né, com o som do nosso artista Abel, né, além de colega de trabalho, melhor ainda quando ele se coloca assim, né, como artista. Muito agradável. E o desafio, né, ainda se mantém o da semana passada, já com atualizações, já estamos nos aproximando da data do evento, né? Está
Nós temos aí a Semana Acadêmica Integrada, programada para os dias 3, 4 e 5 de maio, certo? Nos períodos da manhã, tarde e noite. O propósito dessa semana é discutir os desafios da docência, a valorização da profissão docente, os caminhos dessa profissão, né? Não está tudo tão resolvido assim, tão bonito assim. Pelo contrário, há enormes desafios, há grandes desafios, não digo só colocados aí ao universo da educação, mas há desafios em relação ao mundo em geral, à sociedade, não é isso? E o que a gente faz com esses desafios, como enfrentá-los, se não por meio da educação, né? Qual é o valor da educação? Nós temos programado, né? Eu acho que vale a pena repetir, quem não teve a oportunidade de ouvir o programa, né, na semana passada, nós temos a programação organizada a partir do debate do valor das licenciaturas, da valorização da profissão docente mesmo. Iniciaremos com essa questão, né, a discussão. Isso na terça-feira, dia 3/5. Na quarta-feira, dia 4/5, trabalharemos muito mais os próprios desafios, né? Não tanto o que é ser um profissional nessa área da educação, mas os desafios que enfrentamos. E no último dia, o grande enfoque, no dia 5/5, será a discussão sobre os caminhos, né? O que precisamos aí para continuarmos com esse projeto iniciado. Hoje discentes, amanhã docentes? Será que vamos continuar? Muitos escolhem pela profissão docente, né? Iniciam um curso de licenciatura, lembrando, claro, que na nossa escola nós não temos só cursos de licenciaturas, nós temos 2 cursos, né? Teologia e Serviço Social, que não são de licenciatura, né? Mas somos todos educadores. O grande objetivo é formar educadores. Então, ao final, pretendemos discutir, né, partir aí dos desafios e discutir quais são os nossos projetos. Então, tem uma pergunta disparadora, né, que seria: qual o seu desafio, estudante? Qual o seu desafio, professor? E, ao final, qual é a sua proposta? Qual é o seu projeto? Por que você escolheu? Por que você fez essa escolha? Né? A gente vive numa sociedade que a gente faz escolhas assim... Claro, a gente nunca sabe do resultado, mas fazemos escolhas pela metade. Então, a gente senta e ouve, a gente senta e assiste. A gente espera que aquele que nos fala, de certo modo, faça a metade do caminho para a nossa escolha. Mas é interessante que a gente participe já do ponto de vista de uma escolha, ou já a partir de uma escolha. E, assim, o nosso chamado é estudantes que participarão da Semana Integrada aí da Escola de Educação e Humanidades. O que vocês esperam dessa programação? O que vocês esperam dessas pessoas que vêm conversar conosco? O que vocês esperam dessa grande oportunidade, além de vir ouvir? Como é que vamos participar para fazer um bom proveito, né, dessa grande oportunidade? Então, estão todos convidados, a escola vai parar para a gente discutir o valor da profissão, do profissional docente, né, na contemporaneidade. Então, Eduardo, temos aí, né, claro, um desafio também de fazer todo o acompanhamento dessa semana, né? Teremos novidades, né, via rádio web também. Queria registrar a presença da Rafaela e do Bruno também, que vieram nos agraciar com a presença deles. Boa tarde a todo mundo, os nossos ouvintes, pessoal aqui no estúdio. Muito legal ver todo mundo reunido aqui para falar da Semana Acadêmica, que tem sido planejada faz bastante tempo. As reuniões têm sido mais ou menos. As reuniões têm sido muito importantes. Tem sido muito legal, porque todo mundo tem contribuído, todo mundo tem se esforçado para chegar aos objetivos, para chegar a um cronograma muito legal que todo mundo quer fazer. Tem sido muito importante. Só queria falar que a professora falou
esse último debate que a gente vai fazer no último dia sobre os caminhos, né? É muito importante e tem um pessoal muito bacana que vai estar presente, que é o pessoal do Teto, que é uma ONG que trabalha com a questão da educação, que trabalha com a questão da moradia nas pessoas, nas comunidades, e é um trabalho assim incrível. Fica o convite para quem quiser vir. Venham em toda a semana acadêmica, isso vai ser muito importante. Mas esse debate eu acho que vai ser muito legal, porque vai ter gente de várias esferas ali falando, assim como também as palestras de abertura, as oficinas, que, pelo que eu vi, assim, vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Vai ter muita gente falando, vai ter sobre PIBIC, sobre os professores da rede, sobre outros colaboradores da Rede Marista, sobre as metodologias ativas, que é uma coisa que está super, super atual, assim, sendo debatido, não só aqui na universidade, mas acho que no Brasil e no mundo inteiro, assim, é uma coisa muito, muito importante. Olá, boa tarde. Acho que agora eu não tenho muito o que contribuir por enquanto ao debate. Então é só para me fazer presente mesmo. Pois é, eu estava aqui pensando enquanto a Fernanda falava e lembrar que no início do ano o PUC Identidade tinha esse tema, né? Que eu já estava pensando nele já em dezembro, quando eu tinha uma participação especial ali nesse evento da Semana Pedagógica dos Professores. E o tema era justamente esse, paixão pelo educar. E nós sabemos que a docência tem passado apenas com essa paixão, né? Dado a forma como a docência tem sido tratada nos últimos anos pelos governantes. E eu penso que, como na ocasião do PUC Identidade não houve uma discussão exatamente sobre paixão pelo educar, e penso que essa semana integrada de humanidades vai possibilitar realmente a gente pensar que paixão é essa que move montanhas, né? E quando eu mencionava a canção Coração de Estudante, né? Veja quantas pessoas essa música inspirou, né? Penso que essa geração de professores que temos hoje, todos, de alguma forma, foram tocados por essa canção. Porque ela fala, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegrias, sonhos espalhados no caminho, verde, planta, sentimento, folha, coração, juventude e fé. Então penso que essa semana acadêmica, essa semana integrada de humanidades, vem de encontro justamente a que essa música está aqui inspirando-nos, né? Nesse encontro de hoje, Web Rádio, né? Me sinto bem lisonjeado de estar fazendo parte dele. Oi, Hiroshi, tudo bem? Eu queria agradecer a você por uma coisa muito legal que o Hiroshi agora está ajudando a colocar os vídeos, né, no ar, porque se depender só de mim, a coisa demora um semestre. E o legal é que a gente consiga fazer semanalmente o vídeo da semana, né? Para não acumular, porque senão fica complicado. Então agradeço que você tenha feito isso, foi uma grande gentileza. Assim, já está disponível enquanto a gente ouve, enquanto a gente fala aqui, já está disponível o anterior, então as pessoas podem ter uma noção integrada. Obrigado, Hiroshi. Imagina, professor, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do projeto da Rádio Web Filosofia. E justamente falando um pouco da Rádio Web, da Semana Integrada, gostaria também de dizer para quem está ouvindo que a Rádio Web ela vai estar acompanhando ali o evento também, vai trazer alguma coisa de atualização, uma cobertura ao vivo ali, uma coisa que a gente não fez até agora, vamos tentar fazer. E o bacana é que ela é uma semana justamente para discutir esses caminhos da educação, e a gente vê um papel de descentramento do professor dentro da sala de aula, e a gente vê esse processo não apenas ali no nosso cronograma. A nossa própria organização do evento, ela ocorre dessa forma, no qual algumas tarefas, as pessoas vão se disponibilizando para estarem fazendo. Então, tem estudante correndo atrás procurando gente para participar, tem estudante procurando recurso, vendo questão de layout, ajudando com o pessoal do momento cultural, ajudando com o pessoal que vai registrar, que vai dar certificado, ao mesmo tempo que também tem professor trabalhando nesse mesmo processo, mas não de uma forma que o professor esteja coordenando isso. É todo mundo trabalhando ao mesmo tempo para o desenvolvimento dessa semana, desse projeto. E é uma coisa que a gente também vê aqui na Rádio Web,
Porque é um programa feito ali, não às vezes só para a gente que está aqui na sala participando, falando, porque as pessoas elas podem enviar a colaboração delas, como já ocorreu anteriormente ali. Se você conhece algum colega, manda mensagem direto, ou pode entrar pela página do Facebook, mandar sinal de fumaça. De algum jeito tem como pegar e dar o recado e participar aqui com a gente. Então é justamente sobre... a gente faz um tempo que a gente tem algumas práticas com relação a essa ideia da docência, quais são os caminhos, são abordagens novas, experiências que a gente vai sofrendo. E é justamente a gente tem ali um período para a gente discutir, não só teoricamente, para discutir experiências também, uma coisa que eu acho muito bacana. É interessante a gente pensar que a gente está num processo de aprendizagem, né? Todos nós. Né? Essa canção, né, Abel, ela já fala disso e, como você falou, é inspiradora, porque, no fundo, a gente compartilha experiências, né? Porque, por exemplo, esse mito do professor como o sábio, né? Como uma pessoa que tem o conteúdo e o aluno digamos assim, o vaso que precisa ser preenchido, né? Pela água da vida do professor, né? Uma coisa bem falsa, na verdade, porque o professor ele só pode trazer uma interpretação, ele só pode trazer um viés, uma perspectiva. Então, se ele se colocar nesse papel de suposto saber, é complicado, né? O saber, ele na verdade é um compartilhamento, né? Então, com essa lógica comunitária que você estava falando, Hiroshi, é o princípio do verdadeiro aprendizado, né? E é isso que as pessoas precisam entender, porque a lei de inércia é uma lei física. Tudo que é físico tende à inércia. Então, para a gente ter a vida, a gente tem que superar essa coisa física que é a tendência da gente, né, ir para o estado mineral, né, para voltar ao estado inanimado. E nessa questão ali um pouco do comunitário que você tocou, é uma coisa que vem sendo trabalhada dentro ali da própria universidade, com os estudantes, que a gente vai chamar ali de metodologias ativas. A gente já teve um processo de experimentação com os estudantes da graduação com o chamado projeto piloto, que são coisas que a gente vai trazer também para a semana integrada, mas nem sempre a gente vê isso sendo efetivado. Tem muito professor que tem aquela aula tradicional ainda, para quem está fazendo estágio, para quem, de repente, ele está fazendo um PIBID, e está frequentando uma escola, a gente vê que uma passagem que não está sendo realizada ainda, esse descentramento do professor. E é justamente isso na semana integrada, quando a gente se questiona discente hoje, docente amanhã, né? Como que a gente vai trabalhar nessa transição discente-docente? Há uma separação tão grande assim? Como que a gente vai tratar isso em sala de aula? Quais são as experiências que a gente pode trazer, né? A Magda, né, nossa convidada de hoje também. Não entendi, Fernando? Ela é do curso de Química. Então, tudo bem, Magda? Tudo bem. Como que está sendo a tua experiência na preparação dessa semana? Ela está sendo, primeiramente, boa tarde aos ouvintes. Ela está sendo bem bacana, bem especial. É a primeira vez que eu participo da organização da Semana Acadêmica. E o que eu acho mais importante, além de tudo o que já foi comentado, é sobre os desafios que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Está chegando agora o dia 29 de abril, que é um dia muito marcante para os professores, e logo depois já vai ser a Semana Acadêmica. Então, eu acho que é mais um desafio para ser pensado. A gente conhece o nosso histórico da nossa educação e tudo que a gente vai ter que enfrentar. Então, eu acho que o maior pensamento para essa semana é se estamos preparados, se vamos ser capazes de ter toda essa responsabilidade. Eu acho que é isso que tem que ser instigado aos alunos, porque você preparar uma aula, você ir para a sala e você ser um professor tradicional, até aí é fácil. Agora, você educar, você conseguir transmitir o seu conhecimento, esse é o desafio. E é isso que a gente precisa. Eu acho que o futuro está na mão do professor e eu acho que ele precisa passar o máximo e se dedicar e valorizar a sua profissão e se sentir dentro da sua profissão. Mais um trecho da canção que remete assim, a essa Semana Integrada de Humanidades, que eu penso que é um movimento de renovação da esperança, né? E há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto, fazendo a comparação aqui com o processo dos vegetais.
e de que modo essa semana pode realmente produzir frutos para a gente encarar com novas perspectivas os nossos desafios na educação. Fiquei lembrando, enquanto vocês falavam, daquele senso comum de que o computador substituiria o professor, né? Lembra? E aí os computadores vieram para nossas salas, tanto do ensino fundamental, educação básica, quanto para as universidades, e o professor continuou dando aula cuspe e giz, né? Ou seja, não mudou absolutamente nada. E de que modo essa semana servirá para a gente repensar realmente metodologias que ativem uma aprendizagem significativa, né? Onde, enquanto o professor permanecer centrado como dono do saber, não haverá uma aprendizagem significativa. Então, realmente gostei da temática. Então, eu queria só, a Fernanda vai comentar, mas eu queria só uma participação aqui do nosso amigo, colega aqui do Rádio Web. Ele não está participando no momento, mas começou aqui junto com a Rafaela, você já deve saber quem é, né? O Nilson. O Nilson escreve assim: boa tarde para todos na rádio. Perfeita a música de abertura, parabéns pela escolha, atualíssima. Pertinente e necessário o tema da semana acadêmica nesse período conturbado de nossa jovem democracia. Pretendem nossos políticos a precarização dessa relação que envolve o conhecimento e o rumo da educação no Brasil, a financeirização retirada de toda a matéria com conteúdo reflexivo nas salas de aula, está na pauta da Ponte para o Futuro. Parabéns pelo programa, estamos de orelha colada. Então, Fernando, desculpa te interromper. Eu ia comentar, né? O Abel, claro, né? Coloca ali, né? Todos ainda continuamos acostumados, né? Se usam muito esse jargão, né? O cuspe-giz, né? É mais fácil. O chão de giz. É mais seguro, é mais fácil, depende, né, de mim. E é também mais fácil para o estudante, porque nós também, professores, somos estudantes. Em algum momento a gente se coloca como estudante, quando não somos de fato, né, estudantes, fazendo aí mestrado, doutorado. E essa é uma questão importante. Quando nós começamos a fazer um pouco diferente, nós enfrentamos alguns preconceitos. E aí a gente enfrenta alguns preconceitos por parte do hábito consolidado por parte de colegas, e a gente enfrenta alguns preconceitos também por parte de estudantes. Puxa, né? Então, quando a gente faz algo diferente que precisa pensar, porque nem tudo são, claro, flores. Né? Junto às flores vem espinhos, tem sempre trabalho, né? Eu gosto de lembrar, né? A gente ouve muito falar isso, eu já li também em algum lugar. O Einstein ficava indignado, né, de ser chamado de gênio, né? Puxa, eu não nasci genial, eu trabalhei, eu suei a camisa. Então, a gente espera, de alguma forma, sei lá, vir com certas ideias inatas, uma inteligência inata, e isso nos isenta da responsabilidade de nos desenvolvermos, ou de desenvolver, de aprimorar isso, que tudo bem, temos algo de inato, mas não pré-definido, pré-determinado, não algo que esteja pronto e acabado, adequado ao mundo, extremamente dinâmico, né? Então, há sempre alguma resistência nesse processo. Eu acho que um dos desafios é a gente ter força para enfrentar isso. Num mundo que requer pessoas mais críticas. Porque a nossa tendência, né, o colega, né, o ouvinte comenta, né, escreve, né, muito bem ali. A nossa tendência é a comodidade. É o habitual. Nosso corpo tende ao sedentarismo. Nosso próprio corpo, a nossa própria, né, se dá para chamar de natureza, essa é outra questão polêmica, mas tendemos a um sedentarismo, tendemos ao que é mais confortável. Mas o que é mais confortável também pode nos matar. Né? É uma questão de tempo. É preciso algum nível de estresse. É preciso algum nível de desafio, de atividade. Vida é movimento. Queria só te interromper um pouquinho, Fernando, porque me lembrei, o Nietzsche ele diz assim, né, que a
vontade de potência, ela requer algum grau de resistência, né? A satisfação, a alegria, ela requer alguma resistência, porque não haver resistência nenhuma significa que você vai viver tediosamente, né? Vai chegar nesse estado de não vida, mórbido. Eu acho que mais uma questão que a gente pode levar para nossa semana acadêmica é exatamente isso. Até onde a nossa comodidade é boa, né? Porque eu acho que em nenhum caso é bom a comodidade. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, sempre tem o que melhorar. E eu acho que nisso está a nossa ambição, porque uma pessoa que não possui ambição, ela vive na comodidade e ela não vai para frente. Claro que a ambição em excesso faz mal, mas nesse caso, e principalmente na educação, a ambição ela sempre deve ir além, né? A gente tem que sair do cômodo para ver se melhora. E se não melhorar, pegar um caminho alternativo, mas sempre ir atrás do melhor. Nunca ficar esperando que melhore, né? Outro elemento que eu vejo importante a gente pensar é que a correria do mundo pós-moderno faz-nos sermos mais técnicos do que humanos. Então eu vejo muitos professores tecnicistas apenas reproduzindo conceitos, conhecimento e deixando um pouco a sua humanidade de lado, né? Como se tivéssemos apenas o dever de transmitir. E esquecer que estamos sendo seres de relação. Seres que às vezes temos que nos colocar em pé de igualdade com os nossos estudantes. Porque quem não é estudante quando estamos numa sala de aula? Eu tenho 30, 40 alunos que me ensinam muito mais do que eu posso ensiná-los. E essa relação é que precisa ser compreendida pelos professores. Às vezes para ironizar essa educação bancária, eu subo numa cadeira e digo para os alunos, por favor, podem me aplaudir, por favor? Aí todos me aplaudem. Eu cruzo os meus braços, faço aquela cara assim de arrogante, como o Pequeno Príncipe com o geógrafo, né? Vocês conhecem professores assim? Ainda? Eles estão com os dias contados. E faço isso com muita consciência política, que a gente precisa realmente colocar o dedo em nossa ferida e deixar nossas aulas muito mais interessantes do que elas estão sendo ainda, né? E aí, às vezes, as pessoas me elogiam pelos corredores, alunos que eu dei aula 3 anos atrás, e os caras lembram de cada detalhe das coisas que eu falava e daquilo que eu acreditava. Eu disse, como isso é gratificante, né? E eu tenho certeza que vai começar agora as formaturas, né, das turmas de história, a primeira turma de história, né? Essas pessoas lembram como nunca. Foi o primeiro dia de aula, né? Então eu penso que estou no caminho certo. Deixar se humanizar um pouquinho também, né? Deixar um pouco o tecnicismo, o conteudismo, e a gente aprende também com a relação, né? E a gente tem outras ferramentas do que apenas transmitir conhecimento. Tem pesquisa, tem internet, tem computador, tem livros, tem teatro, tem música, né? Eu lembro numa ocasião que um professor, quando me viu com violão, disse: também vou comprar um violão. Naquele momento eu entendi que ele estava ironizando, né? Né? Fazendo uma crítica, tipo assim, ele está ficando a aula inteira tocando violão. Eu uso 3 minutos no final da aula para tocar esse violão, né? E, no entanto, assim, que é aquela coisa assim, mas até que ponto você está dando aula ou está tocando violão, né? Aí, se eu soubesse que ele realmente estava me provocando, eu teria dito, mas não basta comprar, né? Tem que aprender. Uma coisa interessante que me foi evocada pela fala do Abel, que é justamente a gente sabe, né, que o método Paulo Freire ele estava para ser colocado aqui quando teve o golpe de 64, daí isso foi substituído por aquela coisa infame chamada Mobral, né, que assim não se caracterizava na verdade por uma propaganda de Estado, né, uma coisa bem realmente contrária, né. Mas assim, a gente tem que ver também o quanto que a gente, apesar de nesse tipo de escola tradicional, assim, a gente não está fazendo uma propaganda de Estado propriamente, mas a gente está fazendo, de certo modo, uma propaganda de um mundo que já acabou, que é esse mundo tradicional e que não faz mais parte
do cotidiano dos estudantes que chegam na universidade, e é como se a universidade estivesse perdendo a corrida, né, para outras formas de aprendizado que os estudantes têm no cotidiano deles, e que é muito mais acelerado, desde que eles saibam transformar aquelas informações que estão disponíveis em conhecimento, né? O processo ele é muito mais acelerado. Então, por que não nós nos apropriarmos disso também, né? Por que recusar esse movimento? Por que não participar dele e costurar dentro daquilo que realmente existe, ao invés de tentar puxar o aluno para um mundo que de certo modo não existe mais, né? Existe porque a gente faz ele existir, mas só por isso. Né, falando um pouco mais de desafios, que esses a gente consegue ali contar nos dedos e passa fácil de uma mão, né? A gente pode pensar nessa educação tecnicista citada pelo professor Abel, de uma forma, não conseguiram substituir os professores por computadores, mas também não vamos deixar que tornem os professores computadores, né? Apenas respondendo a comandos, apenas passando a informação adiante, sem trabalhar um pouco com isso. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, questão de discutir formação continuada, a questão de discutir realmente ali um descentramento. Então, talvez não pular diretamente ali que a gente fala, a gente não pode tirar um pouco desse contexto para pensar no quais seriam ali as nossas propostas para suprir esse gap do desafio, mas talvez pensar a partir desse contexto, sem também passar o aluno de uma vez que está acostumado com o tecnicismo, passa diretamente para um descentramento do qual ele já deveria ter trabalhado com uma autonomia, já deveria ter trabalhado com uma responsabilidade, também não tem como. A gente tem que ser gradativo, tem que ter uma transição, né? E acho que esse é um outro desafio com cara de solução, ou uma solução com cara de desafio, que também a gente pode discutir um pouco nessa semana, que eu acho bem interessante e também quebra um pouco a cabeça ali, fico pensando às vezes nisso, e o que eu preciso mesmo acho que é discutir um evento para esse, mas não só um evento para discutir isso, continuar com a prática, continuar pós-evento, pré-evento, é uma coisa importante. Só vou, né, antes de passar aqui o microfone para o colega, só quero fazer um comentário muito rápido do Hiroshi aqui. E o professor não pode ficar fazendo tentativa e erro, não é assim? O professor não pode ficar fazendo experiência, não é assim? Isso é senso comum, diz o Abel. Gente, como fazer se eu não sei o que vai dar certo? Eu sei que há estudos e estudos e a gente precisa se pautar naquilo que é mais provável, né? Aí a gente apela à probabilidade, não é assim? E existe uma grande tradição no mundo de coisas que são bem mais interativas, interessantes, como, por exemplo, o teatro, né? É uma tradição grega que vem de 2.500 anos, quer dizer, não é uma... Com muito mais tempo aí né, para fortalecer a probabilidade, não é isso? De análise. Bem, a arte eu acho que tem o maior poder de educar mesmo. A arte seria o grande... A gente tem muito que andar, Bel. É o princípio da educação, né? É o princípio. É o princípio. Você sabe que na África, né, tinham os chamados aroquins. Os aroquins, em muitas comunidades africanas, eram os responsáveis pela transmissão. Então, eles não transmitiam assim com giz e sala de aula. Eles sentavam ao redor da fogueira, né, batiam um papo com os jovens, né, naquele clima de intimidade. E aí, eles eram responsáveis pela memória de todas as tradições, todos os conhecimentos daquela microcultura, e as transmitiam para as novas gerações desse jeito. Né? Um jeito muito mais teatral, com cenas, com danças e tudo mais. É muito interessante. Eu acho que a gente tem que retomar essas questões e o corpo a corpo também, o face a face, o encontro. E aí a gente tem um maquinário entre nós. E aí a gente não se trata de dispensá-lo, se trata de usá-lo e não deixar com que esse maquinário me use, né? Nos use. Então tem uma diferença entre ele servir a mim e eu servir a eles, né? E como a gente perdeu isso? Então a gente tem que repensar. Não se trata de colocar 100 estudantes para todas as disciplinas. Talvez algumas seja possível isso num auditório. Talvez outras não. Talvez algumas precisem contar com o privilégio do encontro, né? Dessa relação. E uma relação não distanciada e não esfriada
por um tecnicismo nesse sentido, né? Então, acho que temos muitos desafios, não temos caminho certo aí. E uma coisa que penso eu, vou ser bem crítica, né? Licença, assim, a todos, mas eu acho que a gente tem que convidar o estudante para nos dizer também como fazer. Acho que esse é um diálogo, porque senão a gente vai ouvir modelos que deram certo, a gente vai tentar usá-los, a gente vai ficar nessa tentativa e erro, sendo que o caminho pode ser encurtado pela relação. Pela relação. Porque essa questão da técnica, ela é complicado para você ir contra ela, porque se você tem a técnica, você tem um método dado, finalizado, né, e autoritário, porque se é isso, e você não tem como discutir. E a gente vê, basicamente, em sala de aula, porque, sei lá, nós lemos Foucault, nós lemos Deleuze, nós lemos Marx e tal, mas não é instigado o embate, né, a essa técnica. Porque você é instigado a todo instante, você é instigado a você ser o questionador, a você questionar tudo, a você ter esse pensamento crítico, mas a própria estrutura da sala não lhe permite isso, né? A própria estrutura do ambiente, tanto acadêmico, escolar, no geral, ela não lhe permite esse embate. Ele vai te moldar e vai te fechar naquilo, né? E isso mata completamente a capacidade crítica do estudante, né? E seria, eu acho que esse o momento importante não diria da ruptura, porque, como o Hiroshi estava falando, é até um pouco mais perigoso, né? Essa ruptura de fato do modelo tecnicista fechado para algo já muito aberto, uma autonomia muito grande. É um momento de transição daquela negação que ela vai carregar, junto com essa negação, ela carrega todo o conteúdo e o que vai contra ela, né? Você não vai apenas negar tudo. Essa negação, ela carrega um pouco, ela guarda, para usar um termo hegeliano até, ela guarda um pouco desse oposto. E guardando esse oposto, que você vai aos poucos, né, de uma maneira até dialética mesmo, que você vai aos poucos chegando nessa autonomia plena. Porque, historicamente, essas rupturas abruptas, assim, elas nunca funcionaram muito bem, né? A gente tem exemplos históricos claros, né, que essas rupturas muito abruptas, assim, propostas abruptas de rupturas, elas não funcionaram muito bem. Você tem que ter esse meio termo de guardar um pouco de uma transição, né, para tá essa dialética, né? Pensar as relações fragilizadas, eu quero dar só um exemplo e vocês vão entender como é tão simples e tão grave ao mesmo tempo. O professor diz para o aluno diz para o professor: professor, eu cheguei 2 minutos atrasado, o senhor vai considerar a minha presença? E o professor disse: claro que não. Como você bem disse, você chegou atrasado 2 minutos. Veja, o aluno foi desumanizado, perdeu sua humanidade por conta de 2 minutos. Então, como não? Você não respeitou Greenwich? Você acaba de ser deletado. E aí uma outra fala dos próprios estudantes, não sou eu que estou inventando. Por favor, quem não leu o texto pode sair, porque você não vai contribuir em nada com esta aula. Por favor, tenha um pouco de decência e pode sair da minha aula. E eu disse: vocês estão brincando comigo. Isso não aconteceu. Claro que não, professor, estamos só inventando. Eu falei: se eu um dia me tornar um educador assim, eu vou fazer outra coisa. Mas estão por aí, porque também disse que se educa fazendo isso, né? Retirando a presença do aluno porque atrasou 2 minutos. Ou, como você não leu, é fato. Em que você vai contribuir? Mas eu não tenho o direito de ficar na sala por não ter lido? Obviamente que não segui a orientação, mas isso não tira o meu direito humano de estar presente e relacionar-se. Enfim, são crises que são oportunas para a gente estar discutindo lá no fórum, né, dessa semana. Eu acho muito legal as ambas questões que a gente está discutindo, porque elas se relacionam entre si de forma perfeita. Tanto a questão da humanização, ou no caso, desumanização do aluno ou do professor também, e a questão da tecnicismo do professor. O que o Hiroshi estava falando é muito legal, porque é legal. De mecânico. Essa coisa de tornar o professor Não mecânico, técnico, né? É muito interessante o que o Hiroshi estava falando, essa questão de o professor ser todo técnico ali dentro da sala, etc, etc.
mas a gente percebe que não é só dentro. Tem toda uma questão que envolve, porque os professores dão o quê? 40 horas aula. Fora as 40 horas aula, o professor tem que estar sempre ali buscando material, tem que assistir filme, tem que ler artigo, tem que ler livro, tem que fazer de tudo para sempre manter-se atualizado, para sempre estar trazendo para os alunos uma atualização, passar a chamada limpo, toda essa questão burocrática e trabalho com os livros de chamada, tem professor que erra, e daí como é que vai consertar o bendito do livro de chamada? Aí tem as questões pedagógicas dentro da escola mesmo. O professor hoje, se a gente for olhar, já é um técnico, já é mecânico, digamos assim, porque não basta ele estar ali, passar o conteúdo, é o mínimo hoje em dia. Você tem que trabalhar com tudo isso para daí você... não, finalmente esse momento de alívio, de prazer ali, de estar dando aula para o aluno. E essa questão da desumanização, o que torna o professor e, consequentemente, o aluno desumanizado é justamente esse mecanicismo da escola como um todo. Aí vem o professor e se torna mecânico, e o aluno, de certa forma, também se torna mecânico. E é muito legal que a gente vê o contraste disso, o exemplo que a professora deu no programa da semana passada. A professora tinha que sair correndo para ir dar uma outra aula, tinha 5 minutos para chegar numa outra sala, e o aluno estava ali precisando conversar, querendo falar sobre o texto que a professora passou. Teve um problema na família muito grave ali, morreu o pai um dia anterior, o aluno foi para a aula e estava ali querendo discutir. O que a professora fez de chegar um tempo atrasada, a gente vê... A professora faz sempre, isso é verdade. Só às vezes, não, mentira, só às vezes. A gente vê aqui o professor como um professor tentando, no exemplo da professora Fernanda, fugindo dessa coisa mecânica, assim. Sempre tentando trazer a humanização para com os alunos, não só a professora Fernanda. Vários professores fazem isso. A professora Abel faz isso, a professora Eduarda, a gente sabe que faz isso. Então, é importante, são questões super importantes a serem discutidas e estão sempre amarradas umas nas outras, né? O aluno, ele diz, professor, minha mãe está passando mal, mas eu vim só por conta do seu trabalho. Falei, querido, o que é mais importante? Você não deveria nem estar aqui. Nesse caso. Mãe é mãe. Mas depois você me traz um atestado. Eu acho que existem infinidades de assuntos que a gente pode discutir sobre professor e aluno, né? A gente pode ficar aqui 24 horas falando disso e ainda vai faltar tempo para discutir tantas coisas. 2 comentários do que foi falado agora. Eu acho que o professor ele se torna cada vez mais mecânico também pelo fato de você ir atrás, pesquisar, ler, ver, buscar tudo e chegar na sala e 2 alunos prestando atenção em você. Então, eu acho que isso quebra as pernas ali do professor e vai desmotivando e cada vez vai se tornando mais mecânico. Eu acho que a construção, a mudança, ela deve ir ela tem que ir ser do professor, mas deve investigar muito mais o aluno também. Ambos ali devem construir uma relação melhor, né? E outra questão também sobre professores que te culpam pelo seu atraso, né? Pela sua falta, não entendem os seus motivos. Eu acho que também são esses professores que nos fazem desistir da vida de ser professor. Parece que a partir do momento que você vai ser professor, você vai se tornar igual a ele, né? É muito comum você ver quando uma pessoa diz que não quer ser professor, comparar os professores ruins que ela teve. Ela não compara. Eu vou ser professora porque eu tive uma professora muito boa e eu vou ser igual a ela. Não, eu não vou ser professor porque o professor é chato. Você chega lá e vai ser assim. Então, eu acho que o professor ele deve sempre dar o melhor também, porque quando ele está ali trabalhando, fazendo valer a sua profissão, ele pode estar formando futuros novos professores. Ele pode estar acendendo a chama ali dentro da pessoa de ser um professor também. E quando o professor ele chega ali na sala e ele está no meio de 30, 40 vidas diferentes, ele entende o que é ser um professor humanizado, se ele realmente estiver de coração ali no meio daquela sala.
Só eu acho que o professor Eduardo vai saber falar bem melhor sobre essa questão que a Magda falou sobre o que acaba desmotivando os professores, etc. Hoje, pelo menos um exemplo de um professor que eu conheço, e na verdade alguns professores que eu conheço, acaba criando um fenômeno que, assim, é uma coisa boa. Eu acho que todos nós como seres humanos precisamos frequentar, se necessário, assim, pessoalmente, mas acaba criando um fenômeno que vários professores hoje precisam, e o psicólogo, às vezes até o psiquiatra, porque aquilo acaba desmotivando tanto ele, criando às vezes tanta coisa dentro da cabeça dele que ele precisa, não assim, não vejam como uma forma ruim. Eu acho muito bom você frequentar, mas às vezes a situação ali, a circunstância que o professor se encontra, acaba criando esse fenômeno de que vários professores estão precisando frequentar um psicólogo, um psiquiatra hoje em dia. Tem nome a doença, síndrome de Burnout. Burnout? Antes de fechar o programa, eu só queria fabular um pouquinho, porque às vezes acho que explanar um pouquinho ajuda a gente. E num pedido de boa noite de um casal, um tempo atrás, foi pedido para que uma das partes sonhasse com um mundo em que, para você retirar a informação de um livro, fosse necessário conversar com ele, e não apenas folheá-lo. Mas conversar não é o necessário. Só perguntar não é o necessário para obter respostas. Às vezes é necessário retomar o assunto, questionar, é necessário contradizer. E com o tempo, o próprio livro ele acabaria ou não ali nessa relação com você, te agregando em alguma coisa no conhecimento. Então, talvez no mundo desses, como que é necessário dialogar com o livro para retirar suas informações, não chegue nem aos pés desse nosso mundo que nós estamos, e que as pessoas elas não são só dotadas de informação, mas como dotadas de experiências também. Então, talvez essa fabulação ajude um pouquinho a fechar o programa de uma forma um pouco mais leve. Isso tem muita relação com essa questão do método do Paulo Freire, que eu acabei desviando. A gente desvia do assunto, mas desvia por bons motivos sempre, né? Mas o fato é que trazer essa experiência dos estudantes para a sala de aula é o que efetivamente permite, especialmente quando as pessoas vão ficando adultas, né, que as pessoas efetivamente aprendam alguma coisa, porque é sempre uma deliberação. Quanto mais a pessoa se aproxima da vida adulta, mais ela delibera o que ela vai aprender, o que ela vai fechar o ouvido. Então, se a experiência dela é tomada em consideração, isso ajuda a participar do processo e tornar esse processo algo importante na vida dela e transformar a vida, que é o mais importante. Inclusive, considerando esse momento político e esse oral show, né, esse show de atrocidades que a gente viu no domingo, né? Então, a gente vê a importância que tem, né, trazer essas pessoas para o mundo do aprendizado, né? E elas estão lá tomando decisões por nós, decidindo leis, e elas são um extrato considerável da população, elas efetivamente representam a população, porque elas são votadas para isso, e apresentam um nível cultural baixíssimo. Teve gente lá fazendo voto declamando em ão, sabe? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Quer dizer, o que você faz, né, com uma pessoa dessas, que acha que um momento tão grave, né, é para você fazer esse tipo de intervenção, né? É um negócio impressionante. Então, diga, Magda. Já que entramos nesse assunto, né, no meio e atrás de tudo isso ainda, eu fiquei muito triste quando eu vi essa notícia na quinta-feira passada, que foi aprovado no Senado a desvinculação dos 25% destinados à educação. Então, eu acho que, além de todas as atrocidades que a gente tem que ouvir, ler essas notícias ainda decepciona mais ainda, né? Só queria agradecer a Fernanda, a Magda e ao Hiroshi, né, como convidados da semana, ao Bruno, a Rafaela e ao professor Abel, e anunciar o tema da nossa próxima pauta, que é filosofia e gênero, tá? Com as subpautas a moda como efetivadora dos gêneros.
Desculpa, eu pulei. Na verdade, o próximo tema é da Semana de Ética da escola, né? E o tema da Semana de Ética é cidadania, mobilidade urbana e moradia. E do dia 27 de abril e no dia 4 de maio. Então, Abel, fique à vontade. A gente iniciou com o coração de estudante e a gente só quer um estudante para a cidade. Daí, também coração civil, que é preparar essas crianças para o mundo do trabalho e da vida. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada e os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil. Me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real. Bom sonhar as coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos do quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou vivendo a vida, eu vou viver bem melhor. Doido pra ver um sonho teimoso um dia se realizar. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida e vivo bem melhor. Doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. Rádio Web Filosofia. Melhor uma única boa questão do que um monte de certezas.